Túlia. Conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, parapsíquicos, teáticos e pesquisas dos atos ou efeitos de delinear-se, esboçar-se ou traçar-se o futuro imediato ou a prospectiva da vida da consciência lúcida, quanto às provas ou às próprias investigações evolutivas e execução da autoproex. A prospectividade inteligente. O estado do combate pessoal à negligência evolutiva. A ação com prospectiva. As reprogramações derivadas das incidências de neovariáveis. Por isso que a gente fala no esquema, no esboço, no desenho, no rascunho, no bosquejo, no traçado, no pré-projeto. Agora, as paraprospectivas pessoais. A área da pré-delineamentologia mais relevante na intervenção pré-ressomática e no período da consciex, durante o curso intermissivo. O pré-delineamento proexológico do intermissivista junto ao evoluciólogo. Vocês veem que é um assunto que interessa a todos os intermissivistas. Agora, na argumentologia tem a taxologia. As 10 categorias de linhas básicas de conhecimento da pré-delineamentologia. Agora, na remissiologia tem 15 itens, nós chamamos atenção. Antevisão imaginativa, balanço pré-evoluciólogo, mega imprevisibilidade, pluriprospectividade, prospecção seriexológica. Frase enfática. A pré-delineamentologia é a área sofisticada de pesquisas relevantes das mais modernas e transcendentes por abarcar as próximas intermissões e vidas humanas da consciência lúcida. Você já planejou algum tipo de pré-delineamento para essa vida humana ou para as próximas? Isso aí, então, interessa a nós todos, vale a pena estudar. Ponto. Isso é o frio que está atacando aí o microfone? É? Então tá. Agora a pergunta. Numa palestra proferida há poucos meses no abrigo José Oscar Pitan, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o conferencista comentou sobre os livros Cristo Espera por Ti e o avesso de um Balzac contemporâneo. Mas disse que o senhor teria resistido em receber esse livro e o fez depois de uma intervenção do Chico Xavier que o esclareceu sobre sua importância. O que tem de verdade nisso? Não, tem uma verdade relativa, não é bem isso. Eu resisti em receber o livro pelo seguinte, eu conhecia as coisas do Balzac, da vida dele, mas não conhecia a obra dele, total, não sabia nada, muito pouca coisa, na ocasião. Eu tinha menos de 30 anos. Agora, o que se passa? Veio o enumerador e mostrou para mim certas coisas e depois, através da pangrafia, eles me mostraram várias coisas que eu vi, então, o processo do Zéfiro, no livro. Então, o Balzac me convenceu de receber o romance. Por quê? Eu não queria receber o romance por um motivo muito simples, por ser literatura, romance. Eu já tinha recebido poema, soneto, tudo quanto é coisa de poesia. Então, eu já tinha dado a minha contribuição já na situação. Nós depois fizemos até a antologia dos imortais, que é tudo baseado em poesia. Agora, em vista disso, eu resolvi receber o livro. Agora, outra coisa, o Balzac, como eu tenho
afinidade com ele mesmo falou na ocasião que seria fácil comigo escrever. Realmente, ele não teve tanta dificuldade para escrever um livro comigo. Agora, é um livro também que não é tanta coisa assim, são 300 e tantas páginas só, de um livro que é descritivo, né, contando a história. Você sabe, tudo que é descrição, que é narratologia, é mais fácil de fazer. O que é duro é argumentar as coisas, é discutir o conteúdo de ideias do processo todo. Mas agora, descrever as coisas é fácil. Por isso que eu estou falando. Agora, o próprio Chico depois falou assim, não, é bom, Balzac é um dos grandes, e ele gostava demais de literatura, né? Não, recebe o livro. Já estou doido para ler o livro. Seu Chico, para mim. E ele incentivava as coisas todas, né, em matéria de literatura, ele gostava disso. O problema todo foi esse. E outra coisa, quando o livro saiu, ele gostou demais. Ele começou a anotar o livro, as coisas todas que tinha, entende? Para mostrar para mim. Foi por isso que logo em seguida eles queriam fazer uma novela do livro. Esse negócio morreu o assunto porque eu deixei o Movimento Espírita logo em seguida. Isso aí foi um dos últimos livros que a gente publicou. E outra coisa, eu não publiquei o livro na Federação, de propósito. Nós publicamos na editora que nós criamos lá, na SEC, em Uberaba. Outra pergunta. Gostaria de entender o que acontece comigo, pois sempre busquei o lado evolutivo, independente de religião. Só que estou sofrendo um mal-estar e não consigo entender. Gostaria de saber se o trabalho de magia negra pode estar me afetando. Gostaria também de saber qual curso poderia estar fazendo, pois fiz em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Aquilo ali é Santa Maria, esse aqui é Caxias do Sul. Hoje nós estamos com os gaúchos aí. Um curso, e agora estou tentando me reencontrar, pois desde pequeno estou nesta busca. Caxias do Sul, ele tem que ver as coisas, é o povo de Porto Alegre, né? Eu acho que é o único jeito, né? Você quer falar aí os dados aí de Porto Alegre para ele, por favor? Seria bom para ajudá-lo, né? Ajudá-la. É uma moça, uma senhora. Bom. Agora aqui, isso aí, ó, eu estou sentindo aqui, tem boi na linha, assim. Mas fala aí para ela. Bom, ele pode entrar em contato, ela pode entrar em contato com o IPC Porto Alegre. Né? Que às vezes tem um itinerante que anda nessa cidade toda lá, tipo isso. Pelotas, Caxias do Sul. E você não tem endereço, né? Em Caxias, na semana passada. Fala sem vergonha. Pode falar, sem vergonha. Foi reinaugurado, na semana passada, quarta-feira passada, o núcleo do IPC em Caxias. Em Caxias? Fica na... Então, o caso é o seguinte... vereador Mário Olha aqui, você dá um telefonema ou manda um e-mail para Porto Alegre, que eles vão falar o endereço lá em Caxias. Isso, eu vou dar aqui o número de Porto Alegre. Então fala aí de Porto Alegre. O número de Porto Alegre é 51, né? 3224-0707 ou 3286-7677. Fala tudo de novo, devagar. O telefone 3224-0707 ou 3286-7677. Também a pessoa pode entrar no site do IPC, que é www.iipc.org. iipc.org. Muito bom. Minha covardia foi rebatida com práticas belicistas que julgava, quando decidi iniciar minhas práticas marciais, como um meio de me tornar mais seguro, corajoso e até mesmo feliz comigo mesmo. Hoje, compreendo que pela visão da conscienciologia, essas atitudes são influências baratrosféricas e inferiores. Como se tornar seguro de si mesmo sem armas, em meio à loucura competitiva em que vivo? O melhor é você ponderar as coisas e fazer mais reflexão do que é certo e o que é errado. Usa as técnicas de reflexão para você ouvir mais e falar menos,
Com isso você vai errar muito menos do que pode ocorrer. Pensa nisso. Escute mais, fale menos. E faça mais reflexão sobre os assuntos. A Conscienciologia nos ensina a cultivar a razão. Mas como podemos nos policiar a fim de evitar uma possível frieza diante da vida das pessoas? Gente, isso é outra pessoa, tá? Parece o assunto, mas não é não. Outra coisa, talvez precise sair de São Paulo para passar alguns meses no Recife. Na capital pernambucana existe alguma sede do IPC? Não consegui achar. Vê aí o que tem, por favor. Recife tem o IIPC Recife. Ele fica em Boa Viagem. O telefone é 3463-4979. 3463-4979. Qualquer coisa, a pessoa também ela pode entrar no site do IPC, que é www.iipc.org. Muito bom. Desde criança, a minha vida é muito travada. Tenho dificuldade de realizar as coisas que mais quero. Tenho a sensação que é algo que muito quero sempre e me retirado e como se eu tivesse alguém que me atrapalha no mundo espiritual. O senhor pode falar algo sobre meu nome? Eu andei falando sobre uns nomes de pessoas, eles agora estão mandando para mim para eu ler só o nome. É um processo, então, na base da onomástico. Você está entendendo? Está danado isso aqui. O caso é o seguinte, eu não vejo nada assim de especial na sua situação, não. A única coisa que eu vejo é o seguinte, você precisa de estudar energia. O processo é o EV, que é uma coisa que serve para todo mundo. Agora, no seu caso, que eu vejo o problema é de energia. A inspiração que eu tenho aqui para te dar é essa. Estado vibracional, vê o que é isso e começa a estudar isso mais, para você dominar mais a situação, para aumentar as defesas. As linhas balizadoras do pré-delineamento proexológico, do intermissivista, junto ao evoluciólogo durante o curso intermissivo, podem ser relembradas aqui através de alguma técnica específica? Sim, pode. O campo energético ECP2 pode otimizar essas rememorações? Pode. Agora, uma coisa boa é o laboratório das retrocognições que nós temos aqui no Instituto, ou aqui no CAEC, porque, e os cursos também do Instituto, é isso que eu também queria falar. Mas esse laboratório das retrocognições é muita gente que tem lembrança de vidas anteriores lá dentro. Se de ver, porque hoje já tem alguns anos que isso está funcionando, tem ajudado muita gente aí. O povo geralmente não gosta de falar isso, mas vem falar para mim. Eu sei que tem uma série de fatos muito interessantes desse povo aí, através desse laboratório. Então, nesse caso aí, ó, está na cara, que a pessoa pode ter uma opção de fatores. Outra coisa, inclusive tem aquele fato do grupo que aconteceu das mulheres da Baixada Fluminense, lembra que eu falei aqui? Isso foi na época da cooperativa, que vieram as três, que estavam fazendo TENEPS. Agora, uma saiu do laboratório e da TENEPS. E a hora que a outra entrou, continuou o fato da anterior nela. Cada um olhou para a outra e falou, mas não é possível, esse é o meu caso. Não, esse é o meu. Não, a situação toda. Então, veja o processo do passado das duas. E no caso eram três. Agora, tinha uma que foi um caso muito interessante, que é o seguinte, ela era muito desorganizada e queria fazer a TENEPS. Então, eles falaram assim, você não deve fazer. Ela fez o negócio, deu na cabeça dela. Criou problema nos primeiros 6 meses. Mas ela, todas as três, é um verdadeiro clube, né? Um trio madrigal, como a gente chamava aqui, que tinha aquele povo que cantava, que era o trio madrigal. Então, era isso. Ela falou, não, mas eu sou igual a vocês, nós todos somos iguais, se vocês conseguem, por que eu não? Agora, veja, as outras duas tinham visto que o temperamento dela não ia dar, e realmente o negócio deu para trás. Aqui foi muito impressionante. Agora, eu queria que eles falassem, mas elas não puderam falar isso publicamente. Eu vi, conversei com as três, vi o dia que aconteceu, a gente estava tudo aqui no CAEC. Impressionante isso aí. E no caso delas, foi por causa da TENEPS, porque elas vieram para estudar a TENEPS. Agora, gente, eu quero também aqui agradecer
a essa nossa moça aqui que mandou para mim, a Natália, que mandou aqui os casos da Débora Sachs, que ela estuda a experiência fora do corpo, e eles têm um livro. Olha, qualquer coisa você pode mandar para nós, e eu posso até pedir a turma do Instituto para fazer avaliação do livro de vocês sobre experiência fora do corpo. O Instituto hoje tem uma opção de gente boa, que pode aferir e pode dar uma opção de ideia para melhorar seu livro. Porque elas aqui, ela aqui está me falando que eles tiveram lá a experiência, que parece que eu apareci para eles, falei umas coisas para corrigir que tinha um negócio errado, e eles acharam depois que estava errado mesmo. Não tinha visto antes, é isso que eu estou entendendo aqui. Agora, o ideal seria mandarem aí, quando tiver o livro pronto, manda para cá, que a turma estuda o livro e ajuda vocês na questão. O livro é sobre viagem astral, etc. Tem uma instituição deles sobre isso. Agora, eu quero dizer para vocês que hoje é dia dos museus. E isso é um processo cultural muito sério. Eu quero só lembrar, o Brasil hoje está chegando a 200 milhões de habitantes. Os Estados Unidos não tem o dobro disso ainda não. Parece que tem 300 e tantos milhões, não é isso? De habitantes. Agora, o Brasil tem 2.800 museus. Os Estados Unidos tem 18 mil museus. O que vocês acham? É uma senhora diferença, não é? 18 mil para 2.800. Eu estou só falando para a gente ver o que a gente pode fazer para ajudar. Vocês sabem que no caso nosso da Holoteca, lá também é um tipo de museu, de vida astecas, as coleções de artefatos de saber. Isso é tipo de museu. Me conta, a Mabel não veio não, né? Nem o nosso amigo. Né? Então vamos à pré-delineamentologia. O meu eminente chefe, Laênio Loche, esse verbete diz respeito à PEC, você já viu, né? Que é o prospecto da prospectivologia aí, o negócio é sério. Já na definição você já coloca. Pois é. Ô Valdo, já aproveitando, aqui na página 10, fatologia, da penúltima para a última linha, as reprogramações derivadas das incidências de neovariáveis. Então, isso, existe dois aspectos aí, né? Uma, quando a pessoa não viu, e agora ela está mais lúcida, e aí ela vê essas variáveis, não é isso? Não é só que não viu, é e que outra ela não quando... tinha experiência porque estava crescendo. Sim. Às vezes nem o cérebro não estava constituído ainda. Então as reprogramações nascem também por causa disso. Nascem disso, né? Agora, essas reprogramações, elas trazem as neovariáveis, quer dizer, as verpons. Perfeito. Entendeu? Essas verpons, elas incidem dentro da estrutura da autoproex da pessoa, da programação dela. Isso aí tem que ser visto. Por exemplo, nós nunca podemos dizer que você conseguiu, por exemplo, aos 30 anos, você está sabendo qual é a sua programação de vida. Aquilo é para sempre. Não. Claro. Aquilo vai ser expandido, vai evoluir, vai ser burilado. Aquilo é diferente. E até certo ponto também a questão quando você fala da obra-prima, um pouco é por isso também, né? Porque você vai... Uma coisa é uma pessoa fazer uma obra, agora a outra é aquela fazer que é a obra que ela acha. Não, essa é a minha, é o meu filé mignon, é o máximo que eu consegui arranjar. Entende? Agora, Valdo, aqui se enquadra aquela sua situação, quando você tinha que esperar um tempo para a nova geração, a questão do filho? Até um certo ponto. Mas foi uma reprogramação. No meu caso, eu estava muito consciente. Então, mas foi uma neovariável, né? Foi, mas veja, mas aí é o contrário, aí quem está sabendo sou eu. O que eu estou falando é da pessoa que não sabe. Não, perfeito. Na minha condição não serve como exemplo isso aí. Não digo a primeira opção, mas essa questão de você ter refeito... Sim, mas é a mesma coisa. Né? Quanto ao processo da cronêmica, é a mesma coisa. Né? Você está entendendo? Porque a gente tem que mudar. Outra coisa, esse aspecto também aí da obra-prima, aí, a Mega Gescom, você tem que lembrar, eu escrevi esses livros todos grandões que tem aí. Ao todo parece que são, ali, ó, olha 4, quantos né? livros são. São 4 livros, 4, né? Tipo mais de 1000 páginas. Esses são secundários para mim. O que interessa são esses que já estão chegando a 7.000 páginas. Então, tudo aquilo ali ficou secundário. Agora, o problema é pegar aqueles livros e colocar como verbete. Sim.
Isso eu ainda não comecei a fazer, um ou outro só que eu já fiz, está faltando Não, um vai monte. expandir de maneira Por absurda. isso que a hora que eu levar, vão dar mais de 5 mil verbetes, se eu chegar lá. Entendeu como é que é? Não é só 2 mil, como sempre foi meu plano, mas 5 mil. Isso já era Mas, a Oswaldo, possibilidade. Sim, sim. ficou, só um minuto, só nisso, ficou secundário, mas não era secundário quando você começou. Não, tinha que ser assim para preparar o caminho. Vem cá, se eu começasse a chegar e começar a falar igual esse verbete hoje, logo de início, Não, isso tudo bem. eu ia mandar todo mundo para casa, né? Eu ia ficar falando deserto. Tá, mas no Tinha que momento, preparar o ambiente. mas no momento em que você estava preparando o ambiente, aquilo não era secundário. Não, é a preparação, mas o que eu quero dizer é justamente isso. A minha mega GESCOM é que me importa. Esses todos são secundários hoje para mim. A própria projeciologia é secundária. A enciclopédia da conscienciologia é mais séria. Agora, por exemplo, cada volume desse aí, ó, tem mais ou menos 400 temas, são 400 capítulos. Tem uns que tem 525 capítulos, um deles lá. Agora, o que é que se passa? Que eu tire aí, veja bem, dos 4, eu tiro aí 350 verbetes cada um. Só aí eu tenho 1.400 Você dobra. verbetes. Eu dobro tudo que eu já fiz até agora. Está entendendo como é que é? Mas e o material que eu tenho das letras, de A a Z? E tem umas que tem 1000 coisas. Tem 1000. Cada arquivo das letras da Z tem uns que tem 1000. Eu já comecei a mexer com alguma coisa. Sabe? A letra C, a letra D, uma coisa ou outra, mas muito pouco. Tem muito trabalho para ser feito. Agora, eu tenho que seguir a orientação que eles me deram, que é de dar para vocês aquilo que vocês já estão começando a captar, para seguir com isso, para ampliar vocês. Isso é mais importante do que colocar um negócio no papel. Entende? Que é o que eu estou fazendo. Então, eu dou preferência para os verbetes novos, aonde a gente pode falar essa realidade. Oswaldo, nessa mesma questão aqui, você está falando em neovariáveis, neoverpons, mas essas neoverpons, ela tem a ver com a atuação, com a teática da pessoa, ela não é só a teórica. Não, depende da pessoa, depende da compreensibilidade dela do processo evolutivo, quer dizer, depende do percentual da inteligência evolutiva dela. Agora, porque existe uma reprogramação baseada nisso, numa atuação também baseada em neoverpons, mas você podia dar uns exemplos disso, nessa questão do intermissivismo? Não, por exemplo, hoje eu estava conversando lá com os nossos amigos lá, e eu estava falando com eles, olha, talvez, a hora que eu falei, não, isso aí seria bom fazer até um verbete. Então você veja bem, eu já falei muito sobre holossoma, processo holossomático. Mas existe uma determinada situação que eu estava explicando para eles, que é o seguinte, na questão do holossoma, existe o 4, o 2 e o 1. Então o 4 é a consim, o 2 é a consciex, o 1 é a consciex livre. Por quê? São os veículos de manifestações que nós temos. Então veja, isso é paradoxal. Por quê? Quanto mais veículos você tem, mais atrasado você é. Então isso é uma coisa impressionante dentro do processo de evolução. Então a própria Marina estava lá, a Marina estava com o Antônio, que estão conversando os negócios sobre a TENEPS. O material que eles estão fazendo é fora de série. Eles vão poder atualizar os dados no manual da TENEPS, fazendo um livro, uma antologia, alguma coisa nesse sentido. Entende? Então eu estava explicando justamente isso aí. Falei assim, ó, escreva um verbete sobre isso que vai ajudar a gente. Então é o pedido deles. Aí seria a evolução holossomática, uma coisa assim. Né? Eu vou estudar para ver se faço. Agora veja, isso hoje é que eu tenho que atender mais, é isso, para ajudar. É um caminho. É igual você ontem que estava falando para eu fazer o verbete aí, sobre a aula, entende? Terapêutica. Que é o outro também que a gente pode entrar para explicitar isso mais. Porque até certo ponto é paradoxal, né? Que a noção que a gente tem é de Pois é, mas complexificação. todos esses paradoxos nós temos que começar a derrubar. E nesse caso é Você simplificação. está entendendo? A expor a situação com calma.
Eu já falei na opção de coisa, até os processos de oxímoro, entende? Com as coisas todas, isso tudo também é importante. Agora, a gente com o tempo tem que explicitar mais para vocês a tautologia, entendendo? Dentro da contradição, do paradoxo, do tautológico, isso tudo aí para a gente ver com calma. Isso é o jeito de ter uma ampliação das abordagens mentais somáticas do assunto. É o jeito. E outra coisa, vai melhorar também o dicionário cerebral de todo mundo. Se essa questão parece que ela tem muito a ver com a pessoa extrapolou, ela que chamam de extrapauta, ela extrapolou na questão da prova. É um extrapolacionismo mental somático. Aí isso não é parapsíquico. Não é parapsíquico. Ela pode fazer uma reprogramação em vida aqui. Não, e é o que a gente tem que fazer, né? Mas... Essa reprogramação tem que ser feita sempre. Uma pessoa que há 20 anos é o mesmo jeito, ela tem que ter um delineamento que é o mesmo, ok. O megafoco é o mesmo, mas esse megafoco ele tem que ser enriquecido toda hora. Mas essa reprogramação, ela pode ser da própria vida, pode ser do intermissivo e da outra vida também. Que também. Depois ela vai ver junto com o evoluciólogo, mas aqui ela já pode pensar nisso, para depois mexer com o evoluciólogo para uma outra vida também. É isso aí. Agora, gente, com o passar do tempo, nós vamos congraçar, ou entrelaçar, ou fazer uma conjuminação de todos os estilos e tendências que nós temos. Então, a tendência de fazer a interface recíproca das coisas aqui vai aumentar cada vez mais. Por exemplo, nesse assunto, você, Pedro, poderia já dar os dados que você acha sobre a aula terapêutica, que eu vou colocar junto do meu material, que sempre ajuda a gente ter uma visão de conjunto. Entende como é que é? Agora, tem vários de vocês que podem entrar. Isso é bom para vocês, é bom para mim, é bom para a enciclopédia, porque o negócio expande. Agora, as neovariáveis, nós temos que estar preparados para o que deve vier, porque elas vão aparecer por todo lado. Aí ela vai... Doravante, isso vai se intensificar. Vai haver mais reincidência disso. Depois ela vai para o intermissivo, lá com o evoluciólogo. Ela já tem toda essa bagagem de antes de intermissivista. E outra coisa, você já pensou como é que vai ser muito mais gostoso agora você enfrentar essas comunidades que vocês tiveram, que vocês eram jejum e boboca demais? Vocês vão chegar ávidos. Outra coisa, muitos vão mudar. Eles vão chegar e falar, não, essa aqui está pequena, você tem que passar para outra, né? Vamos para outra. Você está entendendo? Isso vai ser o máximo. Mas nessa condição, o diálogo dele com o evoluciólogo, lógico, vai ser melhor, vai se elevar, mas ele vai ter uma interlocução bem melhor ali também. Não é isso, eles vão apertar a cabeça de vocês, né? Ainda bem, né? Mas aí, quer dizer, a responsabilidade... Vocês não ficam pensando que eu aperto a cabeça de vocês de modo algum. Eu dou só as indicações. Quem vai apertar são eles. Mas nessa interlocução, a pessoa vai lá, ela dá a opinião dela, o evoluciólogo também dá. E aí ela tira uma, vamos dizer assim, uma síntese daquilo, ou uma... Aqui, como que ele faz? Você chega lá, vai ver o evoluciólogo. Aí ele tem um papel assim na mão. Aí você pergunta para ele, que papel é esse? Ele fala assim, isso aqui é o seu BO. Seu BO multi-existencial, multimilenar. Entende? Mas é o BO. Mas ocorre uma espécie de consenso. Agora, aí você fala, mas o BO quer dizer que eu sou boboca. Eu falo, não, você é bom. BO. É boníssimo. É porque você já falou que nessa condição você já tem uma deliberação própria, já, em relação ao evoluciólogo, mas existe também uma participação do evoluciólogo. Aí se tira vocês vão começar a ficar íntimos do processo da evoluciologia através do evoluciólogo do grupo. Vocês vão ter mais intimidade, vão começar a tomar café com ele, entende? Na cozinha, assim com os homens. Vocês vão ficar assim com os homens, com o homem, no caso aí. O livre-arbítrio aumenta nesse... Agora, como diz o cara para mim aí há umas 2 semanas,
Não, Valdo, nada de evoluciólogo. Comigo é evolucióloga. Vamos embora, esse é exigente, até o gênero está exigindo. Esse vai cair de 4. O livre-arbítrio do intermissivista aumenta nessa condição. Como é que é? O livre-arbítrio do intermissivista, na Ele interlocução. vai aumentar porque ele está acertando mais, abre o livre-arbítrio. Agora, veja, ele vai admitir um determinismo racional por ele mesmo, sem nenhum esforço de persuasão. Quer dizer, ele mesmo reconhece, não, eu estou agora no CMP, quer dizer, o ciclo multiexistencial pessoal da atividade. Me manda aí que eu sigo. Eles não são bobos. O problema nosso, Arlindo, que eu acho, é você admitir que o evoluciólogo é melhor do que você. Se já começou a admitir isso, já é meio caminho andado, você não acha? Eu estou falando melhor do que você em matéria de cognição, de experiência, de vivência, né? De cosmoética. Mas a gente, diante dele, vai aceitar mais tranquilamente também a opinião dele, do evoluciólogo. Não, diante dele, se você está tranquilo, e lá possivelmente você vai estar, que o ambiente deles é um tranquilizante maior do que todos esses da psiquiatria do Luiz. Você está entendendo? A pessoa já chega lá tranquilinha, entende? Então, a pessoa vai entender tudo. Se vai entender tudo, ele vai sair com a cabeça enorme, mas tranquilo. Mas a cabeça é o macrocéfalo, entende? Ele vai sair macrocéfalo. Valdo, página 12, na taxologia. Uma outra coisa que é bom vocês lembrarem, o evoluciólogo, a linguagem dele é linguagem culta. Ele não precisa mais de linguagem popular, a linguagem vulgar. É uma linguagem culta. A telepatia dele é linguagem culta. Quanto mais evoluída é a Comunex, mais é linguagem culta. Então, isso aí o povo esquece. Eles ficam pensando que tudo é na base de colocadinho para fazer bonitinho de e-mail, blog, Orkut. Isso não vale nada. O processo é a linguagem culta. Por aí vocês vão ver por que eu insisto tanto em falar em polimatia e outras coisas mais aqui dentro. Erudição, erudiciologia. Tem que ser erudito, né, Vô? É o caminho. Vocês não tem como fugir. Não é só vocês. Essa pulga que te pegou lá com o seu Feliz, ou com o seu cachorrinho, ela também um dia vai ser a mesma coisa. Não, o cachorrinho deles é que pegou uma pulga, o rap. Ele não ficou muito feliz com isso. O rap. Mas olha, o que você queria falar? Página 12, taxologia. No último, você falou isso essa semana e também tem a ver com o que você estava falando agora do evoluciólogo. O item 10. Que é o proexológico. Então, você pode aprofundar essa relação aí? O caso todo aqui, dentro da proexologia, é ver as várias etapas. Aquele negócio do curto prazo, médio prazo, longo prazo. Começa por aí. Agora, tudo isso também você sabe que muda, né? Que às vezes eu já vi o caso de uma pessoa que falou, não, eu pensei que o meu longo prazo era esse, então já estava com a minha vida constituída. Eu agora cheguei à conclusão que não é. Escuta, eu estou vendo essa personalidade, está nessa dimensão, é você mesmo que está aqui? É? Poxa vida, fora de sério. Veja, os aviões às vezes trazem gente. Tragam presentes. Isso é a realidade. É igual o filme do Chico. Foi de trem. Quer dizer que ela baixou das alturas e agora veio falar com a plebe, através do ônibus. Foi isso. O problema é. Mas então, nessa questão aqui, somando com o que você estava comentando ontem, até lá do caso lá da Espanha e tal, se a gente for ver, existem os roteiros básicos nas diversas vidas, né? O script, assim. E como você sempre tem batido nessa tecla de que o nosso passado ele está sempre presente, né? E outra coisa, você encontra com as pessoas, aquilo faz
a incidência na sua retrocognição. Então, a presença da pessoa, ela estimula a recordação. Entende? Agora, veja, como os afins se atraem, a tendência é as presenças das pessoas pegar os grupos e formar os grupos. É igual um grupo, você está entendendo? Eles vão se juntando. Então, é isso que eu queria chegar. Nessa formação do grupo, alguns papéis tendem a se repetir. Claro que existe uma dança das cadeiras. Não, mas... e a tendência também não é só isso, as emoções, as conversas. Sim. É que tem umas coisas que nos favorecem. A vida moderna do século XXI já não tem tanta coisa igual aquilo dos séculos anteriores. Aham. Então, por exemplo, muita gente está encontrando aqui da época do feudalismo. A situação é diferente, mas, no entanto, aquele povo que não fez curso intermissivo volta tudo para o feudalismo. Tem aquela turma do saudosismo, da nostalgia, está todo mundo, você já viu, vestindo armadura, roupa adequada com o feudalismo. Aquelas tudo isso festas tem. tradicionalistas. Hoje tem comunidades com isso, feudalistas. Como é que é possível uma coisa dessa? Agora veja, esses são pré-intermissivistas. Com os réus. Mas agora o que se passa? Esse tipo de personalidade, se tem gente mais ou menos mais consciente entra lá o terceiro dentro, tempo, né? eles vão pegar rápido o processo. Eles vão sair São dessa. candidatos à intermissão. Mas então, dentro dessa linha de raciocínio, Walter, só para ilustrar, por exemplo, a tendência, se tudo correr mais ou menos como está se prevendo, na China, você estando lá, pelo processo até de atrator ressomático, muito da configuração que nós temos hoje aqui, a tendência lá é um pouco meio que ser reproduzida. Correto essa linha de raciocínio? E um pouco também é do passado que vem ocorrendo. Ainda tem uma coisa, a fórmula lupensênica não muda há muito tempo. Como é que é? Ela não muda. Sim, a forma. Aumentou a população só. Mas o processo todo, você sabe, aquelas montanhas com aqueles negócios grandões assim, aquelas montanhas esquisitas, aquilo é o mesmo, quanto tempo que é aquilo? Aquilo é da minha época. Então, dentro dessa... É antidiáspora. Antidiáspora. Mas então, dentro dessa linha de raciocínio, na verdade, a gente tem uma sobreposição dos roteiros na hora que a gente considera a holobiografia grupal, não é? A sobreposição, assim, de encontro, né? Há um encaixe. Há um encaixe, né? Então, o puzzle começa a ficar constituído. É que eu estava pensando nisso quando você falou daquele grupo lá do Castelo que estava no espiritismo novamente e tal. É como se houvesse um roteiro de fundo, né? Quando você considera a holobiografia. Então, mas esse geralzão seria um roteiro de fundo, né? Quando eu fui a Hollywood, eu queria ver no povo que estava lá se tinha alguma coisa do meu passado. Você está entendendo? Dentro do povo que estava lá. Aquela turma que a gente almoçava junto na Universal, aquele negócio todo ali. Eu encontrei, gente. Agora, um que eu tenho certeza que era da minha coisa, eu não posso falar nele, que até assim, esse homem já deve ter até morrido. É bom até você olhar para mim, Skinner. Olha aí os Skinner que aparecem. Esse era um grande músico, sabe? Compositor. Foi esse que você falou? Esse é do passado. Foi esse que você falou? Foi o tal que fez questão de eu ir na casa dele. Nós tivemos da festa do Oscar. Entende? As festas, com o negócio todo. Foi lá que eu ganhei o negócio da corrida de cavalo na televisão. Eu ganhei, eu julguei no Pangaré, ninguém julgou, eu ganhei o dinheirama todo do povo todo. Entende? Agora, tudo, você era obrigado a apostar, tinha que participar. E outra coisa, foi quando estava começando assim, espraiando a televisão a cores. Sabe como é que é? Aquilo, então eles queriam ver o cavalo colorido correndo. Era muito engraçado. Hein? Não, o meu problema é o seguinte, eu vou julgar, não estou acostumado com turf. Eu conheci alguma coisa do Rio de Janeiro, mas muito pouco. Sabe como é que é? Não sabia nada, não conhecia aquele povo. Aquilo não era o meu sweepstake, é o outro. Então, aí eles falam assim, pode escolher, você tem que escolher, Valdo, escolhe um, você tem que julgar. Dá o dinheiro logo, vamos. Então, o que eu fiz? Não, eu quero esse. Aí eles anotaram lá, tudo bonitinho. Aí eles viraram para você escolheu o pior. Esse é o pior. Esse é o Pangaré. Tem vários nomes que eles usaram lá, desse tipo, sabe? Agora, no fim, o cara ganhou, né? O cavalo ganhou a corrida.
Aí todo mundo falou assim, esse cara é doido, por isso que a gente chama ele, é o crazy mesmo, ele é louco. É louco. Como é que vai jogar no lugar e ele ganhar? Quem é que esperava uma coisa dessa? Mas ninguém apostou no cavalo, só eu. Não, passa tudo. Agora tinha dinheiro ali, tudo quanto era jeito, você já viu, né? Eu peguei o dinheiro bonitinho, acertei as notas, as cédulas, na frente deles, feliz com ele e coloquei no bolso. Ainda fiz assim tudo. Porque isso era festa que se fazia tipo gincana. Para começar a festa, chegava lá, tinha um sorteio geral, para ver quem é que ia sair com quem. Nunca podia sair 2 homens ou 2 mulheres, tinha que ser um homem com a mulher. E outra coisa, tinha que misturar todo mundo, e saía de carro, para fazer alguma coisa na cidade de Los Angeles. Tinha que trazer aquilo. Foi lá que teve aquele negócio dos brinquinhos, os brincos da dona. Agora, o melhor da história é que era das donas mais sofisticadas que caiu essa do brinco. E eles tiveram que, não foi fácil. Outra coisa, tinha horário para aquilo, várias horas que podia trabalhar para trazer o material. Agora, quem não trazia, você já viu, era uma vaia geral, o negócio era feio. Agora, não foi fácil. Isso foi na casa dele, por isso que eu falo, eu tinha alguma coisa que ver com ele. E ele que tem uma porção de trilha sonora de filme que ganhou. Oscar, que você pois falou. O Madame X, por exemplo, aquele Madame X, aqueles filmes toda aquela época, tinha uns com a Lana Turner, outras coisas, tudo é ele. Skinner, Frank Skinner. Quem que é que está falando? Ele morreu? Ele está vivo? Como é que ele é? 68? Então foi logo depois que eu conheci ele. Ele estava já com uma certa idade. Né? Agora, aí está falando do que é aquele Oscar que ele ganhou? Frank Skinner. Esse aí eu sabia que eu tinha alguma coisa a ver com ele, pelo jeito dele. Hein? Não, filme de tudo quanto é jeito. Não é só de horror, não. É drama, uma opção de coisa. Ele não era bobo. Agora, aí está falando o que ele ganhou de prêmio? Oscar. Não, aqui é outro. Esse cara era do povo muito antigo, séculos, muito antigo. Essa turma toda de Hollywood, dos artistas. Por exemplo, o meu negócio de vaudeville, o processo da carroça que andava, o espetáculo. Ladies and gentlemen, você está entendendo? Esse negócio. Isso aí tudo é desse povo. É o caminho. Então, tudo, você vê como é que é. A gente não encontra a primeira vez com ninguém. Muito raro isso. Não existe esse negócio. Sei, mas é que o povo tudo de Oscar, tudo estava lá na casa dele. Lá eles tinham um monte de Oscar, eles juntavam para o povo falar, e eu vi os Oscar na mão lá deles, o que o ganhou, aquele outro que não sei o que, o outro, eles levavam para fazer a demonstração. Ainda mais nós lá, que tinha uma porção de gente nessa ocasião, que era fora dos Estados Unidos, igual eu. Aqui diz que ele 5 vezes ele teve a nomeação. A nomeação. De 1938 a 1943. Agora, e ele era mestre... Aí está falando dos filmes que ele teve, por exemplo, Madame X e outras coisas nesse sentido. Sim, aqui tem a lista da filmografia. Pois então tem o Filho de Madame Frankenstein, The Rage of Paris, quer dizer, a Fúria de Paris, Dusty Rides Again, The Invisible Man Returns, My Little Chickadee. Essa música é famosa, né? Esse My Little Chickadee. The Wolfman. Olha que não é tudo de horror, não. Ele escrevia, ele fazia música com esse Salter. Agora, o povo gostava demais desse homem. Ele era uma simpatia. Não, mais de 200 músicas. Pois 200 músicas, o que você quer em Hollywood? O que é isso? O homem era uma fera. O Madame X, eu acho que foi o último. Pois Esse que o senhor falou por do isso Madame que eu X. que eu conheci ele do fim, né? Foi o último. O negócio lá foi em 66. Isso, 66. Ele dessomou em 68. Já foi isso. Agora, esse povo todo, eu precisava de ver os filmes aí, que eu vi os atores também desses filmes todos, desses últimos. Junto do Madame X, eu vi tudo.
mas tinha outros também. Lá tinha aqueles, os Monsters. Sim, Monsters. então, tem a música dos monstros. Também tinha coisa daí, eu acho que ele Tem, também fala participou aqui, disso. sim. Tinha um outro também sobre um navio, que eu vi o cenário, entrei lá no cenário para ver, que tinha um navio que eles fizeram como se fosse um cais, criaram tudo artificial, um negócio imenso, um transatlântico, um negócio da guerra. Tudo é dessa época aí também. Eu vi uma série de filmes desses, inclusive eu vi aquela ave que eles enforcavam todo mundo, sabe, no faroeste. Eu estive lá, etc., examinei a ave, vi como é que é. Falei assim, quantos já morreram aqui, tudo fajuto, não tinha morrido nada. Negócio. Agora aqui, acompanhe quase que diariamente as tertúlias via internet. Gosto bastante das explicações dos verbetes e acho muito enriquecedor o jogo de perguntas e respostas entre nós, teletertulianos e o professor. Na condição de jornalista, penso que essa interlocução entre o povo e o senhor poderia um dia ser organizada, separada por tema e transformada em livro. Já pensaram nisso? Não, o problema todo é que nós temos, precisar de explicar isso aqui, tem que dividir, né, com o problema todo da tertúlia inteira, não é isso? Já tem vários. Olha, tem o dividir de cada mês, é o DVD com as tertúlias do mês inteiro, geralmente 30, 31 tertúlias, que tem todas as perguntas e respostas. Isso já existe. Agora, livro com isso aí, por exemplo, eu tenho que pedir aí alguém aí da turma de vocês lá, do tertuliário, que a Marina mais o Antônio me pediram para pedir a vocês para ver o monte de perguntas que tem lá dentro que fala sobre TENEPS. Ó, do chão até aqui deve ter 2 metros de papéis. Quem é que vai pegar aquilo e vai digitar as perguntas que tem? Eles estão pedindo para vocês arranjar alguém. Arranja alguém de... Hein? Será que dá jeito? Vocês ainda têm tudo aí? Se não tem, pega, porque eu tenho tudo ali dentro, ó, lá no camarim. Agora, são mais ou menos um monte de 2 metros de papel, tá? Sabe, de papéis. Vê o que vocês fazem, que eles querem todas as perguntas sobre TENEPS, que eles vão colocar na antologia que está sendo feita com um monte de gente especializada. Nós temos todos os arquivos também Pois por mês. Então, dá um jeito, faz o find, vê o que vocês acham. Tudo que falar em TENEPS, Tá. vale a pena. Só com a palavra TENEPS vocês já acham tudo. Se é que tem o arquivo inteiro. Tem que olhar um por um. Tá certo? Faz isso aí, vê quem é que pode fazer isso para nós. Ok. Isso vai ajudar a turma, eles andaram me pedindo seriamente. Agora, então, esse negócio de transformar em livro, nós já temos, isso já está sendo feito através do DVD, né, mensal da tertúlia, não é isso? Nesse domingo, os oficiais israelenses de imigração barraram na entrada da Cisjordânia o linguista americano Noam Chomsky. O intelectual iria dar uma palestra em uma universidade palestina. Ao meu ver, o fato mostra o estado de combate a Chomsky, que fala da negligência evolutiva dos líderes e políticos israelenses. Sua ação prospectiva é um exemplo de reprogramações derivadas das incidências de neovariáveis, de uma consciência lúcida, uma isca lúcida, um ser desperto que se dedica à interassistencialidade? Pode aprofundar? Gostaria de aproveitar para perguntar quando posso ir morar na Cognópolis. Olha, a primeira coisa, aqui a gente não barra os outros. Até você pode vir, não é isso? Até o Noam Chomsky, como também você, pode vir que a gente recebe. Não tem nada. Uma outra coisa, se você esperar mais um pouco, quando você chegar, você vai ter que passar debaixo do pórtico. Porque não demora muito, vai ser armado o pórtico de entrada da Cognópolis. Ele vai ter que passar por baixo, coisa muito séria, não é isso? Vai ter que receber a fanfarra, não é isso? O negócio era já, vai receber o homem aqui, né? Mas olha, você será sempre muito bem-vindo. Pode vir, que nós estamos aí para ver o que a gente faz. Agora, ó, eu quero só lembrar uma coisa para você. O Noam Chomsky realmente tem feito muita coisa boa e ele conhece muita coisa sobre linguagem.
E ele é judeu. Mas tem outra coisa também. É muita gente contra ele, tá? Tem que olhar isso também. Porque do ponto de vista político, ele tem umas considerações um pouco excessivas. Pois é. Então é muita coisa contra ele. Eu estou só lembrando que essas coisas existem a respeito do Chomsky. Eu não assino embaixo todas as declarações dele, não. Eu sempre falei bem, já li muita coisa dele, já segui uma opção de coisa dele. Mas eu não assino embaixo tudo, não. Tem umas coisas ali um pouquinho, para mim, extraviadas. Gostaria de saber se é verdade que todos nós fomos ruins em uma vida regressa. Todos nós temos um passado negro? Não. Mas você já foi, por exemplo, barata, já foi lobo, ou loba, escorpião, o que mais que é que tem? Hiena, cobra, não, e aquele nosso bichinho, que são vários bichos num só? Ornitorrinco, o que mais? Onça pintada. Então veja, você acha que você foi ruim? Não, você foi simples e inocente, né? O problema foi esse. Tem uma amiga que é espírita e diz que não devemos ter retrocognição, pois não temos condição de manter a saúde mental com as nossas descobertas. Como, por exemplo, descobrir que nossa mãe atual pode ter sido causada a nossa morte ou a ter matado no passado. Será que uma consciência não pode ter melhorado desde o seu nascimento? Olha, eu tenho retrocognição minhas e de uma série de pessoas que eu amo, que eu gosto, tudo junto comigo, inclusive da minha família. Até hoje não teve nada, isso tudo tem melhorado esse povo, tem ajudado a clarear a cabeça. Por quê? Eu também só falo as coisas para quem esteja mais ou menos acordado, desperto, no ponto que já esteja com uma certa competência de entender, né? A gente não vai falar para quem não tem. Agora, ó, ela é espírita e eles não têm retrocognição. Por isso que eu falo, o espiritismo bloqueia tudo e paralisa a pessoa a fazer pesquisa. É uma pena, uma droga. A pessoa regride. Atualmente o espiritismo está fazendo mais regressão do que antes. E não é regressão de vidas passadas, não é regressão da consciência. Irei me especializar em estética após terminar minha especialização em dermatologia médica. Pretendo usar as energias junto com o tratamento cosmético. Que conselhos profissionais e quais orientações eu estudo conscienciológico o senhor me daria? Olha, como eu estudei isso aí e trabalhei com isso aí, o que eu usei foi estado vibracional, antes, durante e depois, tratamento com todo mundo. E arco voltaico, crânio chacral, quando precisava. Agora, ó, a maioria do meu povo melhorava na hora. Eu nunca tive reclamação grande de nada que eu fiz nesse setor da medicina, nada. Nunca tive uma reclamação. E outra coisa, muita gente durou muito tempo. Teve gente que eu tratei quando estava com 50, com 60 anos, que morreu com mais de 100, e outras estão vivas com mais de 100 anos. A Dercy mesmo foi uma, está entendendo? Então, isso tudo é um caso para a gente ponderar. Agora, veja, a pessoa vinha lá, via uma bobagem qualquer que tinha no corpo, a moça. Eu melhorava aquilo e mais alguma coisa e ensinava para ela como se portar, como andar, o cabelo, o modo de ser, o modo de se posicionar. Ensinava tudo que eu podia dentro do temperamento dela, aquilo que eu via. A pessoa mudava a personalidade, a apresentação pública. Isso aí é que eu acho que você deve fazer lá. Não é só mudar a forma, é o conteúdo da forma. É o continente e o conteúdo. Entende como é que é? É a garrafa e o líquido lá dentro. Isso aí é que é importante. Agora, pela cosmetria, isso tudo é possível. Pela cirurgia também, tudo é possível. Poderia falar um pouco dos morfopensene? Morfopensene é o processo da morfologia ou da forma. Então, por exemplo, as formas pensamento, ou formas pensamento, que alguns gostam de falar também, é mais ou menos isso que é o assunto. Então, veja, tudo que a gente faz depende do processo de forma, principalmente nessa nossa dimensão humana. Agora, essas formas são aparentes, isso aí tudo é uma aparência, é aquilo que chama de Maya.
lá no orientalismo. Esse Maya é o domínio, o reino da ilusão que nós vivemos. Mas os morfopensênios, eles são super importantes, porque eles também criam a substancialidade extrafísica, que é aquela parte extrafísica de manifestação das coisas. Então, morfopensênio, no nosso caso, na vida prática, objetiva do dia a dia, o mais importante é ver a psicosfera, a parapsicosfera das pessoas. É aí que tem mais morfopensênio. A hora que aparece, por exemplo, aquela tubulação de luz em cima de uma pessoa, por exemplo, isso tudo é morfopensênio de alto gabarito. Outra coisa, na hora que você olha para a pessoa e aparece aquela brancura mais branca do que rinço ou homo, uma coisa branquíssima, isso mostra o tipo de ectoplasmia que está em torno do processo de manifestação da psicosfera da pessoa. O senhor poderia dar alguns exemplos de cláusulas que devem compor um código pessoal de cosmoética? Olha, eu geralmente falo para a pessoa, para ela pensar. Isso aí é um caso da pessoa. É igualzinho o problema de TENEPS. É um problema pessoal dela. Agora, o que eu vejo na questão da cosmoética, mais sério, se você quer estudar, é o seguinte. Olha quais são os seus trafares. Ou seja, seus traços fardos. Aquilo que é defeito seu. E vê o que você põe como cláusula para combater esse defeito. Agora, analise isso com muita frieza. Uma boa coisa para isso é estudar os processos da conscius, que é a conscienciometria. Estudar os problemas da PEX, que é a proexologia. E estudar a consciencioterapia, que é o processo consciencioterápico. Seja evoluciente na consciencioterapia só para testar o processo. Isso vai te ajudar demais a compor o código pessoal do cosmoético. Anota tudo o que acontece e depois você faz o resumo, o pupurri dessa história. Tem uma tia que recentemente perdeu o filho em um acidente automobilístico. O menino ficou em coma durante 4 meses. Depois sofreu mais 7 cirurgias no cérebro e dessomou após mais 4 meses de vida. Após 6 meses da sua morte, o meu tio, pai do menino, dessomou devido a um problema no coração. A família ficou totalmente desestruturada. Isso já faz alguns meses, mas a tristeza e a angústia ainda são muito grandes. Gostaria, se possível, que o senhor me ajudasse dando alguma dica sobre como agir nesse caso. A primeira coisa é o seguinte: veja quem tem mais necessidade do assunto e comece a trabalhar com as energias com essa pessoa. Você vai melhorar o ambiente da pessoa através dessa que está pior. Com isso, vai pegar o resto da pessoa lá. Tem que ver o holopensene, a atmosfera de vida da família. Melhora o ambiente lá. Frequenta a casa e exterioriza energia, que você pode estar certo que você vai melhorar. Aí acaba esse processo da caveira de burro e essa condição negativa que o povo fica pensando, né, por causa de acidente. Como fica o grau evolutivo de um indivíduo quando ele reencarna? Ele pode optar para manter ou não seu grau evolutivo? Dependendo da consciência, esse estado evolutivo é indiferente para a sua convivência no plano físico? Não, olha, o processo todo é o seguinte. Aqui, quanto mais lucidez, do ponto de vista da evolução, você tenha, melhor para todo mundo. Não é só para você, mas para todo mundo. De modo que pense nisso. Quanto mais lucidez você tenha e mantenha e aplique do ponto de vista teático, quer dizer, na teoria e na prática, melhor para todo mundo. Isso é que nós chamamos de TARES, a tarefa do esclarecimento. O que o senhor acha da assistência prestada à humanidade realizada pelo Grupo Saint-Germain e pelos ascensionados? Qual a sua opinião em relação à questão da chama violeta? Eu acho isso tudo, me perdoa, respeito todo mundo disso aí. Eu mesmo andei trabalhando num desses lugares da chama violeta para tirar os assediadores que haviam lá. Isso aqui no estado do Paraná. Foi em Curitiba. Agora, o problema é todo o seguinte: Saint-Germain e chama violeta, para mim, é muita seita, muita bobagem que tem com o processo de iniciação. Isso tudo está ultrapassado, superado, sobrepujado pelas condições das neo-verpões da conscienciologia. Pensa bem nisso. Agora, eu respeito quem está lá, já é alguma coisa, sempre ajuda, vamos em frente, ver o que faz.
Mas o problema meu é TARES, é tarefa de esclarecimento. É muito mais importante que isso aí, que faz mais a consolação, é TACOM. Para vocês é importante o ano 2012, ó, esse é o sexto. Sim, o que vai acontecer, caso sim, o que vai acontecer, é besteira. O ano 2012 vai ser, daqui 2 anos, igual esse nosso mesmo. Vamos ver se o Brasil está um pouco melhor, se a política está melhor, se os petistas estão mais do lado, o que vai acontecer, que vai ser difícil, mas vamos fazer força. Vai ser o máximo. Se em 2012 os petistas não estiverem mandando tanto, com tanta corrupção em cima da gente, já vai ajudar muito. Agora, essa bobajada toda que estão falando aí, é o calendário maia, calendário não sei o quê, isso e aquilo, besteirada, bobagem. Como é que é? Como é que é aquele negócio? Não, como é que é? São os 3 que eu falo? Pois é, vocês já estão sabendo. É isso aí. Nos livros da série Profecia Celestina, de James Redfield, a citação de fatos como a sincronicidade e o vampirismo energético. Sobre o vampirismo, ele fala de dramas de controle das pessoas e que cada um desenvolve um artifício para vampirizar energeticamente os demais. Ele diz que cada pessoa se especializa em um drama, mas realiza vários. Diz também que essa especialização é uma adaptação decorrente do vampirismo sofrido pelos pais. Gostaria de saber se o senhor recomenda a leitura dessa série. Realmente, existe esses dramas de controle ou algo semelhante a isso? Olha, eu acho essa série de vomitar. Cuidado, se você começar a ter um pouco mais de lucidez, você vai vomitar, vendo essa besteirada. É muita bobagem que tem nela. E é uma série, o negócio é grande, tem um monte de besteira. Não vai nisso, não. Se você vê, ó, só isso aí, ela está pegando o negócio da vampirização negativa aqui, ó, totalmente baratosférico. Lá está assim de coisa baratosférica, essa situação aí. Pode uma consréu participar clandestinamente de curso intermissivo? Essa ninguém perguntou. Olha, nesses anos todos nós estamos aqui, ninguém perguntou essa. Você olha aqui, você é fora de série. Caso seja possível, ela também é uma intermissivista. Está vendo só? Isso é só uma coisa. Você é brasileiro, não é? Só a minha pergunta. Se você puder, responda se é brasileiro. Porque essa pergunta é típica de brasileiro. Por quê? Por causa do jeitinho e o gercismo. Está na cara. Está na cara. Eu nunca vi isso. Um intermissivista pode, em determinado período de sua vida, viver como uma consréu? Escuta, vamos explicar pelo menos uma coisa para ele. Isso aí é impossível. O curso intermissivo é feito em Comunex, que tudo é explícito. Aquilo que você pensa, você é. Aquilo que você sente, você é. Você pensa, você faz, você vai. Tudo é você. Sua consciência é aquilo que você é. É uma coisa só, tudo isso. Lá não tem jeito de haver tapeação. Não há ambiente para isso. Sinto muito. Quer dizer, ele está querendo dar um jeitinho brasileiro na questão. Essa é terrível. Essa é o pistolão. É o disfarce. Está vendo? Eu nunca vi, essa pergunta nunca houve aqui, é a primeira vez. Esse bateu o recorde. Você é o maior, hein? Você é o maior. Agora, só me fala, você é brasileiro? Gostaria de saber sobre o funcionamento da imperturbabilidade patológica dos genocidas, dos assassinos seriais, que calculam friamente e executam seus atos nefastos. Eles nunca mostram manifestação exterior contraditória às suas ações? Mostram, por isso que eles acabam sendo presos. É por isso mesmo. Uma pessoa, se ela tem muito equilíbrio, é difícil de viver com muito equilíbrio. Agora, uma pessoa que é desequilibrada ou mal intencionada, é muito mais difícil de viver. Esses vivem muito piores. Todo mundo sabe disso. Então, o problema não é bem assim, não. Agora, essa imperturbabilidade dos criminosos, ela é fugaz, ela dura pouco, porque a pessoa não consegue sustentar um processo desse. O que a Conscienciologia pensa sobre a vasectomia? Olha, a vasectomia é uma mutilação. Sendo mutilação, fica de olheira em pé. Por quê? É um perigo. A biologia humana não admite mutilações. Então, a vasectomia é igual a salpingectomia. Isso aí é
Esterectomia, por exemplo, esterectomia só se deve fazer em último recurso, quando não tem outro jeito. Tudo que é tomia, que corta, a gente tem que ter cuidado com isso. Agora, a vasectomia, uma boa parte do povo que faz está tudo errado. Os homens fazem isso para poder ter outras mulheres, pular cerca, etc. Tal, não ter problema com mulher depois. É um monte deles. Como eu dei curso durante 15 anos e falei sobre o processo, o nome que eu usava não é vasectomia, é deferentectomia, que é o nome técnico mais sério disso aí. Então a gente debatia isso aí no meio dos 99 temas que eu debati em todo o curso meu de sexomática. E outra coisa, teve um dia que aconteceu aquele fato que eu nunca pude esquecer, e a turma toda vibrou. A hora que apareceu o médico defendendo a vasectomia. Agora, do outro lado, assim, ó, do salão, apareceu um outro médico, colega, metendo o pau na vasectomia e mostrando por quê. Sendo que esse daqui, depois que viu o meu curso, ia deixar e cortar o negócio. Ele já tinha dezenas de casos de vasectomia para expor. Então eu falei com ele, não, você não deve deixar de expor. Exponha o negativo. Porque ele estava fazendo os casos, criando a casuística para o trabalho dele. Você está entendendo? Agora, esse cara é professor do outro lado. Agora, a briga dos dois foi o máximo. Eu falei assim, ó, faz de conta que eu não estou aqui, pode debater, vamos ver o que é que passa. Aí o povo tudo vibrando de um lado e do outro para ver. Agora, ele deixou de fazer a deferentectomia depois do curso. Ele veio me falar. Professor. O professor, o mais sério dele. Aqui. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre a frase enfática. Página 13. A pré-delineamentologia é a área sofisticada de pesquisas relevantes das mais modernas e transcendentes. Por quê? Por abarcar as próximas intermissões e vidas humanas da consciência lúcida. Por quê? Esse delineamento, ele vai mostrar, não é só o autorrevezamento seu, mas vai mostrar qual é o seu ciclo multiexistencial, o que é que você vai ter. Se você chegou, por exemplo, no completismo da sua proex, o que é que vai ter na próxima vida? Com o que você vai encontrar? Quais são os seus planos do futuro? Por exemplo, se você cumpriu essa sua vida, o que você pensaria agora na próxima? Você tem alguma ideia? Isso tudo é o delineamento. Pois é, sobre essa sofisticação, eu vejo que é inegável, à medida que a Consim vai aprofundando, vai pesquisando, ela vai se sofisticando, né? Em todas as áreas, todas as maneiras de sofisticação. Tem as pessoas que ajudam você. Sim. Você veja bem, no meu estudo da minha vida, quantas pessoas não vieram me ajudar e me esclarecer. Por exemplo, uma das coisas que me perturba até hoje, perturba que eu estou falando assim, que me faz pensar que a cuidade que tinha aquele velhinho, por exemplo, de New York, a hora que ele vira para mim assim, o que você tem no ombro esquerdo? Gente, isso é demais. Eu estremeci a hora que o homem falou uma coisa dessa. Então, por aí você vê como é que tem coisa escondida dos bastidores que o povo estuda e sabe. Aquele velhinho. Vocês acham, por exemplo, que ele seria o quê? Mais do que desperto? Dentro daquela condição dele? Né? Nunca se sabe. Eu não sei, nunca fiquei sabendo. Mas você só desconfiou dele depois que você só desconfiou dele depois que ele te fez essa pergunta? Não, eu fui lá conversar com ele. No outro ano eu fui lá, quando eu fui, o homem tinha transformado. Mas antes dele Agora, o que se passa? Eu fui lá dentro, olhei os livros que ele estava estudando. Agora, vou te contar, a maioria dos livros dele, aquele que ele estava estudando, tudo eu tenho, eu já li. É coisa que nós temos aí. Agora, o homem, não é isso. A hora que ele me fala aquelas coisas e me pergunta isso... Não, deve ser muito mais do que isso. É muito mais. Como é que ele podia? Eu de roupa, tudo normal, como é que o cara pode perguntar uma coisa dessa? Agora, eu lá dentro, nós dois, ele sentado na mesa dele e eu na cadeira na frente dele, lá no escritório dele, lá, cheio de livro, dicionário, aquela coisa toda, negócio. Eu perguntei para ele, antes de sair, eu perguntei para ele assim, o senhor sempre faz essa pergunta para todo mundo que aparece aqui? Eu disse, não. Quer dizer, eu fiquei quieto, eu não falei mais nada. A hora que ele falou que era não, fiquei quieto, não perguntei mais nada.
Você está entendendo? Quer dizer, o homem, ele captava a condição do meu processo. Agora, outro dia você comentou que viu... Uma outra coisa, essa livraria eu nunca tinha ido lá antes, não. Ninguém me conhecia. Entendi. Ela era no primeiro andar, você está entendendo? Quase que um giral lá do negócio. Pequena, não era grande. Você não perguntou para ele se ele tinha também alguma coisa aqui no ombro dele, não? Não, mas eu só perguntei o seguinte, por que é que o senhor estuda isso? Eu tive que tirar minha roupa, mostrar para ele, tirei a camisa, mostrei tudo para ele. Eu falei assim, eu logo vi que era. Agora eu perguntei por quê? Eu falei assim, não é sua aura, com a situação toda, eu senti a sua presença. Outra coisa, eu estava lá fora, ele estava dentro do coisa, ele sentiu a energia do povo que vinha. Quer dizer, o cara pegava a distância, terrível. Então, veja, uma coisa dessa, isso faz você pensar. Padrão de Como é que percepção. faz? Na minha vida tem vários desses. Por exemplo, aquela dona lá do Subway. Como é que é isso? O que é aquilo? O que é que deu aquilo? Por quê? Por que aquilo aconteceu? Pensa bem. Agora, no meu caso, eu tenho uma coisa, que é isso que eu quero que vocês façam também. Registra tudo que acontece com vocês. Eu não esqueço nada por causa disso. Deixa Agora, passar. com o tempo, eu vou analisando. Quanta bobagem que eu cometi. Não posso nem falar, é muita coisa. O que eu tenho mais na minha vida é besteira. Pelo seguinte, eu não soube interpretar na época. Eu era muito inexperiente, muito boboca. Entendeu como é Mas, que é? Valdo, Se fosse hoje, calma lá, a situação vai ser diferente. Agora, com o velhinho lá não podia, lá tinha que ser daquele jeito. Eu já estava muito consciente das minhas coisas, mas não podia. Entendi. Mas você acha que isso é uma intensificação ou potencialização daquilo que você relatou recentemente, de ter visto na aura da pessoa que ela tinha uma paralisia facial, que você viu a distância, que tinha uma coisa? Foi, mas o meu, isso aí é só o início do princípio Isso, do começo. a Agora, o homem não. O homem é veterano, ele era veterano, Entendi. profundo, competente. Tinha uma cosvisão da situação. Eu ainda tenho que olhar detalhes, olhar bem o cara. Comparar. Você está entendendo? Eu não precisava disso. Professor Valdo, Quer dizer, eu tiro o chapéu para esse povo todo, você está entendendo como é que é? Não dá, né? É muita coisa. no caso lá do metrô e esse caso do velhinho, o senhor tem alguma perspectiva de quando isso vai ser esclarecido? Não, alguma coisa eu sei, né? Eles me deram muita energia. Por exemplo, aquela dona do metrô me ajudou demais, porque eu estava ajudando realmente os toxicômanos lá dentro, lá em New York. Tem vários que eu conheci, que eu vinha para o Brasil, na outra viagem, quando eu chegar lá, já tinham morrido. Porque isso aí foi na época que a AIDS estava começando, estava matando gente. Você há de ver o tanto de artista em New York que morriam. Um monte que morria. Outra coisa, como eu tinha contato lá com o médico, que eu às vezes ficava na casa dele, ele tinha contato com o povo todo, do hospital, aquela coisa toda. Era uma loucura. Era muita gente. E eles mesmos é que me pediram, do jeito que pede o processo da TENEP, eu ia lá visitar a pessoa. É muita gente que morreu, artista de New York. Porque naquela ocasião não tinha nem tratamento, não tinha nada, o negócio estava começando. Foi uma loucura. Entende? Que é a década de 80. Professor. Predelineamento, né? Você sempre comenta a questão de alguns serenões, que eles têm uma identidade bem definida, né? Por exemplo, a monja, não só o processo da etnia, como ela se apresenta, mas a questão que a tendência dela e a linha básica dela era a assistenciologia. Né? Não, todos eles têm assistenciologia. Sim, mas agora há um perfil específico que caracteriza a pessoa. Mas em relação ao monge, você sempre destacou esse aspecto. Não, o perfil que eu vejo é mais da função assistencial dele. Por exemplo, a monja é a função assistencial geral. Já o reurbanizador era mais os processos de reurbanização, um negócio mais amplo, mais energia, coletivo, né? Mais coletivo. A monja, ela olha mais pessoas e grupos. Você está entendendo? A coisa mais assim, pontual. O outro era muito mais amplo. Só para comparar uma coisa com outra, para você ter uma ideia. Por exemplo, esse aí da Argentina, ele é muito político. Não, o reurbanizador, você falou que ele é mais o quê? Era muito coletivo. Coletivo. Muita coisa grande da reurbanização, tudo dele era muito coletivo. Mas também entrava política, não, era mais o astronauta.
Então, mas o reurbanizador também você falou como ele era, do ponto de vista de energia, ele se destacava em relação aos outros. Foi o maior que eu vi, eu nunca vi aquilo. Então, do processo da distância, aquela coisa toda, o que ele na verdade, cada um desses atuaram ou predominou especialidades diferentes. Sim. Chegaram ao serenismo por caminhos um pouco diferentes, certo até aí? Até um certo ponto. Tem um denominador comum. Ninguém tem um temperamento igual. E aí a atuação deles também era... O que eu vi em todos eles é que todos são continentais e todos fazem assistencialidade. Sim. Isso eu escrevi lá, o que é? Tem uns pontos comuns neles. Essas... E outra coisa, todos realmente são serenos. Sim. Não há mais conflito. Então, mas esses são os pontos comuns. Mas, por exemplo, dentro da assistencialidade, eles vão diferir a especialidade assistencial de cada um. Bom, a minha pergunta é, se a gente puder fazer uma extrapolação, como é que será o Valdo Serenão? Qual que você acha que seria a sua característica? Não, é sério. Assim? Eu? O que destacaria? Eu acho que ainda está cedo para pensar nisso. Mas deve ter alguma coisa. Eu já preciso colocar muito serviço. Mas, Valdo, para encaminhar uma coisa melhor. Né? Fazendo uma extrapolação, o que você acha que seria uma característica sua, se pudesse assim chutar ou extrapolar, do ponto de vista de serenão? O que destacaria? Eu já perguntei isso tudo aí, já teve gente que já me falou. E qual foi a resposta? Meu processo, eles me falaram sobre o processo da determinação. Essa determinação é que todos eles tiveram. Escuta só, eu não pensei nisso antes. A hora que eu perguntei foi o que eles me falaram. Por isso que eu já falei para vocês que meu negócio é determinação. Agora, por que determinação? Todos eles chegaram à serenologia por causa da determinação. Lógico, pensa bem. Nessa vida humana, com esses altos e baixos, as loucuras que tem aqui, que a sociedade é totalmente patológica, e outra coisa, ela era pior antes. Os caras que se tornaram serenão antes da gente, e era do mesmo grupo, eles merecem muito mais palmada do que nós, muito mais palma, muito mais apologia, porque a vida era muito pior. Contexto, né? Agora presta atenção, mesmo na época atual, do século XXI, com todas essas loucuras que tem aí, a vida humana não é fácil. Sem determinação, você vê algum jeito da pessoa ficar imperturbável aqui? Eu acho difícil. Mas, Valdo, se todos tinham isso, ele está te perguntando como... Tinha a base, mas agora, por exemplo, a tendência da monja com a maternagem dela, com o processo. A tendência do australino com o processo da política. A tendência do reorganizador, que eu não sei o que é os negócios maiores, mas o processo da paradireitologia, parapoliticologia, paradiplomacia dele, que é um absurdo, que a gente não entende. Esse processo, por exemplo, dele vir com um corpo de idiota, isso é uma loucura. Pensa bem. Esse aí bateu para mim, bateu o recorde, o povo todo. É muito. Para o meu entendimento já é demais, já chega. Vamos ver se eu entendo até aí. Entendeu? A hora que eu vi o jeito dele, eu falei assim, daqui eu não preciso passar. Vamos ver se eu vou entender alguma coisa até aqui. Preencher até ali. Né? Já é alguma coisa. E é muita coisa. Então pensa nisso. Os temperamentos são iguais. Lá no fundo parece ser tudo igual. A hora que eu falo determinação, todo mundo tem que ter uma determinação de melhoria. São as coisas que eu falo aqui, gente, a cosmoética que nós estamos falando. Então, mas o que em você diferencia? Porque todos tiveram, como você falou. O que vai ser, qual é a qualificação dessa sua determinação? Eu não sei, vamos ver com o tempo. Ele só fala, não, você tem a sua determinologia, você já está no caminho, faz força. Pois é. Não, mas isso todo mundo vai ter. A determinologia não existe por emoção. Se ela tem, é crime, é dolo, é loucura. Um cara determinado, é o que eu estava perguntando aqui, é o serial killer, é o matador, é o fascista, é o homem do campo de concentração, esse tem. A determinação lógica, racional, cosmoética, evolutiva, inteligência evolutiva. Eu via falando isso aqui todo dia. Inteligência evolutiva. Tem uma determinação também. Chega o cara aqui e fala assim, não, eu sou nazista e sou super determinado. Ele vai mostrar, às vezes ele é mais determinado do que eu, do que você, do que todo mundo aqui. Mas nazista, o que adianta? Então a qualificação é dada pela inteligência evolutiva.
Sem isso, não tem. Mas, Luci, fala aí, que você está com o braço já doendo. Professor Valdo, você acha que a gente pode concluir assim, que a questão dessas apresentações em termos da evoluciologia, a sementeira e a colhedeira, aquilo que você se refere, é exatamente esse ciclo? Né? O problema nosso é o ciclo da evolução da inteligência evolutiva. Quanto mais inteligência evolutiva você tenha, mais você progride dentro dessas etapas, desses degraus, desses patamares. Então, o problema nosso é a inteligência evolutiva. Entende? E cada um dos evoluciólogos, orientadores, tem para si determinados encaminhamentos para plantar e colher Todo e mundo está plantar. congregando os esforços dentro de um objetivo só. Sim. Tá. Atualmente, por exemplo, o processo é fazer a reurbex, a reurbanização da terra. Transformar isso aqui para colocar a escola na frente do hospital. Tá bem. Que não vai ser fácil. Não está sendo fácil. Isso vai demorar também. Professor, se você me permite, eu estou tentando escrever a respeito disso. E hoje de manhã eu estava trabalhando em algumas ideias que eu tive ontem à noite e Vamos ajudar, vamos ajudar. Se a gente já tem uma luzinha que seja pequena, vamos acender a luz, que é o jeito. Que a escuridão das trevas, ela ainda existe aqui. São as tênebras ou tenebras que o cara gosta de falar lá. Professor Valdo, aqui na taxologia, o senhor podia... Sim, senhora. No item 5... O item 5, pré-delineamentologia estratégica, a estatística. Pois é, como é que foi essa ligação? A estratégica é muito importante, a estatística. A estatística é o problema de você ver as grandezas, é através da estatística. É ou não é, Rosa? Estatística. São as grandezas. Levantar os dados. Agora, como é que você pode ter uma estratégia sem saber a natureza da grandeza? Porque a estratégia é aquela visão ampla. Pois é, através da grandeza, que é a estatística. A estatística, o que ela faz? Ela faz a picotagem da visão ampla. A picotagem. Quem é que está na frente? Quem é que está atrás? Quem é que está no meio? A estatística é isso. Primeiro? É isso? A política pública é baseada nisso. Isso é fazer primeiro, isso é mais Então, por exemplo, importante. vamos examinar. Você quer examinar? A pré-delineamentologia estratégica é sua. Vamos pedir para o IBOP para analisar você. Como é que você está perante seu círculo social? Entende? Olha, ela era muito esquerdista. Atualmente ela é universalista. Ela cresceu demais. Isso é o IBOP falando a seu favor. Tá certo? Isso é estatística. Então, cresceu demais. Estatística. Tá, beleza. Tem lógica, não tem? Valdo, examina, tem lógica. Não pode ser um levantamento estatístico dos fatos para se fazer estratégia. Mas tudo nós temos que mexer com a estatística. Ô Rosa, você está de acordo que é a sua área aí? Está de acordo? Oi? Não, para ser sincero, professor Valdo, eu estava vendo isso também, que a princípio eu achei assim, não, estatística com estratégia não tem muita... Vocês nunca viram isso junto, né? Aí... Morri de rir, hein? Não, a conscienciologia tem certas surpresas. Não. Eu não estou dizendo que toda estratégia eu sei que tem estatística por trás. É lógico. Só que eu fiquei assim, mas como é que você vai como ver se tivesse reduzido demais a estratégia. Como é que você vai ver a grandeza das coisas sem estatística? Você vê algum jeito? Não, é a base, a estatística é a base, mas assim, quando eu vi as outras, eu achei que era a totalidade. E aqui a estatística, para mim, era só a base. Eu também tive esse pensamento, mas eu fiquei na minha aqui. Morri de rir. Aqui, 200 barrigadas de riso para você e a Tânia. Entendeu? Porque assim, ó, a estratégia com estatística tem uma é base 200 e a outra mais barrigadas de riso.
É assim? Para manter a minha subsistência, aluguei um imóvel comercial que fica junto à minha residência para um jovem empresário da área do fornecimento de equipamento informático. Logo senti a mudança das energias no local, em minha casa e no meu próprio holossoma. Fiquei estressada e desorganizada. Levantei a hipótese que o produto comercializado por ele decorre de contrabando. Do ponto de vista da paradireitologia e da cosmoética, qual a melhor medida de tomar diante da necessidade de rescindir o contrato? Se a sua consciência está pesada, não tenha dúvida, rescinde o contrato se o contrato permite isso. É a melhor coisa que você faz para você aliviar o caminho. É o jeito. Quer dizer, contrabando não é fácil, ainda mais contrabando sobre informática. Eu não sei onde é que a pessoa mora. É longe daqui. Sim. Valdo, anteriormente você respondeu uma pergunta sobre morfopensenes e psicosfera. Eu lembrei que a veronesa tem muita facilidade para mudar os cenários. Que tipo de atributos ela tem ou desenvolveu para conseguir unir esse processo da energia com a exteriorização de energia e manipulação de energia. As 40 manobras do Mário. É mais aquele isso. Negócio. Mas ela deve ter... Ela não deve ter 40, ela deve ter 400 manobras. Entendi. Mas ela deve ter trabalhado com o que para ter essa facilidade maior? Com algum tipo de arte mais específica ou não? É mais o processo técnico. dela é estudo mesmo, com muito discernimento. Agora, vontade, intencionalidade, determinação. Que o problema aí é de determinação. Também, né? É terrível, é a base. E a intenção boa, cosmoética, etc. Com isso ela supera o assunto. Agora, a facilidade dela, ela cria mundos. Ela é incrível. Agora, tem lá os processos que eles usam, as paratécnicas, né, a paratecnologia dessas coisas todas. Aquele negócio, por exemplo, daquelas maquetes vivas que você vê nessas comunex. Isso aí, como você faz aquele negócio, parece que está tudo vivo. Entende? É um processo da substancialidade que eles colocam na morfogênese, a morfologia da manifestação. Isso aí a gente precisa ver como é que eles fazem. Eu não sei bem como é que é. Professor, na página 10, aqui na parafatologia, você pode falar aqui na segunda linha sobre a área da... A área da pré-delineamentologia mais relevante na intervenção pré-ressomática e no período da consciência durante o curso intermissivo. O problema todo é o seguinte: o que foi mais relevante para você lá? O que você acha? É isso aí que você tem que ver. O que é que você acha? Qual a área? A sua área foi de fazer as coisas, né? Tem algum processo técnico, não tem? Como é que é? Há uma criatividade. Qual tipo de criatividade que é aquele que prepondera na sua manifestação? Ou nas manifestações suas? Quais? Você tem uma criatividade, você é um cara muito criativo, mas agora em quê? O que prepondera nisso? É aí que você tem que ver. Por aí você vai ver o seu passado. O que você fazia antes? Quem é que conhece essa peça? Pois é, mas o que vocês acham que ele tem? É? Você já foi com o Sincobaia lá na Conce? Várias vezes. Já? E o que deu? O que deu a turma da Conce? Não tem ninguém aí hoje para falar. Ô, Daiane, fala aí, Daiane. Não, essa questão da criatividade é bem forte nele, mas eu vejo que tem alguma relação com coisa de arte, professor. Arte? É. Mas arte técnica. Não consigo saber Ele bem. trabalha com o quê? É a parte técnica da arte. Isso é arte, estou certo. O dele é técnica, não é arte. Não é arte propriamente dita, não, é técnica. Ele é inventivo, ele é criador, mas tecnicamente. Professor? Ele é mais para o inventor e menos do compositor. Você já compôs alguma música? Já. Quantas? Um monte. Pois é. Agora, e inventar? Você já inventou alguma coisa? Já, algumas coisas sim. Pois é. O problema todo tem que ver por aí o que é que você passa. Ele é mais Edison e menos Beethoven. Entende como é que é? Mas com o tempo é que ele vai ver isso. Só a circunstância da vida, a pessoa envereda por aquilo que é mais fácil, e ela se acomoda, tal.
Mas o problema é esse. Pois é, você mexeu com a arte, com a parte técnica está falando. Deve ter sido isso mesmo. Eu trabalhava com música, com artistas e era realmente da parte técnica. Foi o que eu me profissionalizei mesmo. Agora você é João Paulo. Paulatinamente, ele vai dominando a situação. É assim mesmo. É por esse caminho. Agora, ele tem muito senso artístico. De escolher você, por exemplo, já é um grande processo. Eu que escolhi ele, professor. O senso artístico, não é isso? Na hora que fala que foi você que escolheu, eu não acho. Você está desmerecendo seu homem. Eu acho que ele escolheu também, porque ele não ia aceitar um negócio assim à toa. Ele deu a opinião dele. Lógico, claro. Ele bateu na mesa, ele mostrou o que ele queria. O negócio é mais sério. Mas o João é uma grande personalidade. Mas fala. A exemplologia, a segunda parte aqui, né? Sim. A pré-delineamentologia pluriexistencial. A ciência aplicada aos estudos das perspectivas quanto à próxima ou próximas intermissões pessoais e às próximas existências da consciência nessa dimensão intrafísica. Queria saber mais, porque isso aí é uma coisa difícil, principalmente as próximas, né? No nosso nível já é possível a gente conseguir. Eu acho, né? Eu confio em vocês. Porque, mas quais as condições, como é que se faz isso para a próxima ainda tudo bem, mas as próximas... Você já não está fazendo o seu auto-revezamento? Mas, se você está fazendo o auto-revezamento, você já está indicando uma coisa de você já tem uma ideia das próximas. Você vai aumentar aquilo que você está fazendo. Vamos ver se... Essa é o número 1, a outra vai ser o número 2, a 3 já vai ser muito maior. Agora é lógico, dependendo de um certo nível, isso é possível. Você vai furando a boca do balão. Cada balão Mas maior eu queria uma explicação proexológica. Não sei se o... Aí é com o Loche. Aí é só o Loche que sabe. Ele sabe mais do que eu. É um autorrevezamento... Eu sou o Adorno. Não tem essa competência. Que eu me baseio... Que está lá no manual da ProEx. As ProExes vinculadas. A ProEx vinculada, aquilo faz uma rede, uma corrente, é um elo. Aquilo vai entrando. Ele vai ficando cada vez mais forte. No Homo sapiens, se eu não me engano, no Pacíficos, você faz a menção que no futuro vai estar lá com 50 mil verbetes trabalhando inicialmente e tal, né? Isso já é uma... Ou 5 mil, 5 mil, desculpa. 5 mil. Quer dizer, todo mundo aqui vai ter várias enciclopédias cerebrais. Eu tenho que me... Isso muda. O meu problema é chegar na enciclopédia cerebral. Por enquanto a gente lança essa de pobre aí. Nós estamos fazendo que na verdade tem a ver... Mas vocês vão chegar nela mais cedo do que eu. Tem a ver com aquilo que você falou, do evoluciólogo, deu importância para a linguística, né? Para a neologia também, para saber todos os... Então, eu me baseio no que eu sou hoje. Eu tenho minhas aptidões. Aí eu vou projetar isso para várias intermissões, vou pegar alguma linha básica e é isso. Aquilo que é bom que você tem aí, você vai aumentar cada vez mais. Aquilo que é ruim, você vai destruir, eliminar e fazer extinção disso pouco a pouco. Esse é o caminho. Eliminar o ruim e pegar o bom, mas projetar isso grande, porque... Através da interassistencialidade. Então, pense sempre no outro, no outro, no outro, no outro. Então, não tem saída. O caminho é esse. Vocês estão tudo caminhando para isso. Não esqueça, hein? Sou seu amigo, lembra disso. No ombro aqui e tal. Junto. Não esqueça de mim. Estou assim com você. Professor, esse predelineamento seria... Não, falando para ele tem que ser italiano. Então, é o cuore sinistro. É o coração canhoto. É aquele do lado esquerdo. É o mais profundo que tem. Esse é assim mais grosseiro. Estou vendo até que é possível. Mais detalhista.
Ele é difícil nesse caso. É. Não, mas veja o detalhismo. Cuore sinistro em italiano. Parece uma coisa esquisita, né? Um coração sinistro, mas não é. É o canhoto. É o mais esquerdo. É o mais de dentro. É aquele aonde a minha consciência balança. Você está entendendo? O sinistro é esquerdo em italiano porque Pois é, eles cuore sinistro. Eles consideravam o lado esquerdo, a esquerda, sinistra, porque tem um significado. Agora, o cuore sinistro é a pessoa mais querida. Está mais dentro da outra, dentro da situação. Essa expressão nós não temos em português. E não dá para estar traduzindo, porque não dá certo, não é isso? Eu já tentei e não deu. Não dá. Tem coisas que são intraduzíveis, não tem jeito. Valdo, você comentou aí, né, que a tendência é reforçar o que tem de bom e ir destruindo o que tem de ruim. Na verdade, na determinação do conteúdo da ProEx, a gente pode falar de dois princípios básicos, né? Um é ampliação daquilo que você já tem de bom, que determina muito do papel que você vai exercer, mas outro também, você comentou ainda há pouco, que é aquilo que falta. Isso também entra, né, na questão do conteúdo. Quer dizer, você comentou um tempo atrás que o tal mal, possivelmente ele ia trabalhar muito o aspecto intelectual nessa vida, não é? Que o que predomina nele é a questão da energia. Claro que ele não deixa isso de lado. Mas existem situações em que está predominando mais, por exemplo, o que falta para a pessoa. Como é que é o equilíbrio dessas duas forças? Pensa bem as faltas que existem, assim, em legiões de personalidade, sobre o parapsiquismo. Pensa só nisso. Que o tal mal não tinha isso. Você está entendendo? Então ele vai mexer com a intelectualidade. Ele dominava o processo de energia. Quem domina a energia tem tudo à mão. É muito mais fácil. A energia, o estado vibracional, é a chave de tudo. Abre todas as portas. Agora, o problema não é esse. A energia derruba as janelas, as portas e as paredes. Não, tudo bem, mas aí você está falando do aspecto que ele já tinha, que ele dominava. Pois é. Mas então, agora, o problema dele tem coisa que ele está faltando. Nisso. Prepondera nisso. Ele veio nessa vida, enquanto a gente estava no meu trabalho, com o serviço, para mexer com energia de propósito, para ver, mas já estava no caminho. Certo, mas você comentou que nessa vida agora que ele ressomou, possivelmente ele ia desenvolver mais a intelectualidade. Vai ser uma parte muito assim intelectual, muito mental soma da história. Ou seja, ele olhou aquilo que estava faltando, né? Alguma coisa assim, né? E é uma coisa lógica. Está bem dentro do perfil dele. Agora, isso lá na China é muito importante. O tal mal não saiu tanto da China como nós. A forma dele está mais... está mais firme. Viva, né? Agora, ele vai poder superar isso tudo agora. Uma coisa que ele vai ser de cara poliglota. Né? Ele deve estudar uma opção de coisa do processo de linguagem, idioma, poliglotismo. Professor Valdo, página 12, taxologia, predelineamentologia estratégica, antes estavam falando disso. Daí surge a figura do Epicom? A figura do Epicom está em todas, né? Positivas. Está em todas, mas o problema maior dele é o problema do parapsiquismo, é o experimental. É esse aqui, ó. Aqui, ó, experimental, a autopesquisologia. Esse aí é muito sério para ele. Não está relacionado à estatística? Tá, mas o problema todo é como parapsicologia. O quê? Parapsicologia, ou parapercepciologia, entende? Enfim, experimentologia. Experimentologia. Parapsico. Gostaria de ampliar o entendimento aqui de um item na página 11, interaciologia. Lá tem interação imagística e imagética. Então, eu queria entender no contexto do verbete, se possível também correlacionando com a prova da imagística. O problema todo é o seguinte, a pessoa, ela tem, dentro da imaginação dela, ela tem que saber guardar as coisas boas das imagens que ela vê. Isso aí, na questão do tempo, do espaço, é muito sério devido à memória. Uma pessoa sem memória, ela não tem cronêmica. Como é que faz? Então é muito sério você pensar nisso. Tem que haver uma interação.
entra a imaginação e as imagens que ela detecta, aquilo que ela sonda, que ela faz a prospecção, aquilo que ela entende. Não tem lógica? Porque é através disso que a pessoa pode, vamos dizer, entender a variável tempo, a cronêmica. É importante o processo. Entendeu, não? Imaginação e o processo da imagem. Imaginação é uma coisa, é a criatividade, é a inteligência, é você formar a Verpom, por exemplo, depende muitas vezes da imaginação. É imagístico. Agora, a imagem, ela, por uma boa parte daquilo que nós mexemos, tudo é uma tapiação na imagem. Vamos estudar isso aí, é o caminho. Agora, delinear as coisas, sem a pessoa ter uma capacidade de julgamento, juízo crítico, que é feito também através da imaginação. A pessoa não vai interpretar, que é o caso que nós chamamos da análise, a hermenêutica, as imagens corretamente. Então, uma coisa puxa a outra, não tem jeito. Essa interação, ela é inafastável e insubstituível. Não tem jeito de colocar outra coisa no lugar. Todo mundo precisa disso. Valdo, eu estou sugerindo aqui por e-mail para a Rosa, mandei e-mail para ela, umas sugestões de botar croquis também na fatologia. Você fala em desenho... Você entendeu o que você falou? Eu mandei por e-mail para ela uma sugestão de botar croquis, botar draft Vê se tem espaço aí para isso. No estrangeirismo. Vamos ver o que é que a deusa Minerva fala. Né? Outra dúvida, professor. Na semana passada, na nossa dinâmica semanal do Cosmograma, nós tivemos, num campo, surgiu o nome de uma pessoa, o nome de Rubem. 20 horas depois, ocorreu um acidente de avião e morreram 103 pessoas na Líbia, e o único sobrevivente chamava-se Rubem. Como é que a gente pode analisar essa sincronicidade? Vê o que é que bate uma coisa com outra, né? Examina a coisa, como é que é. Põe tudo no papel e começa a ver o que toca uma coisa com outra. O que caminhou para o mesmo objetivo. E vê o tempo nisso. Quanto tempo demorou uma coisa com outra. Mas como é que a gente pode fazer uma leitura disso? Né? Examinar tudo, ver os detalhes, põe no papel. Coloca os dados no papel e me mostra que eu posso te dar algumas sugestões. Agora, põe o horário de tudo, que para mim é muito importante, quando a gente vai analisar a sincronicidade, põe horário. Horário, local e os objetos e pessoas. Pessoas, objetos, horário, local. No mínimo isso para a gente ter um problema para fazer as convergências. Agora, a hora que começa muita convergência, mostra a realidade, o fato aparece, ele aflora. Isso é que tem que ver. Uma outra coisa, nessa reunião, quantas pessoas tinham? Examina isso. O avião caiu, quantas pessoas tinham? Sobrou um menino. Menino de 10 anos. Agora veja, isso aí parece que são precisos não sei quantos milhões para acontecer um fato desse. Milhões. Isso eu vi no jornal. Não, é mais do que alguma coisa, né? Acho que é 4 milhões. É alguma coisa nisso. Parece que são 4 milhões que eles falaram. 1 em 4 milhões é o que acontece. Mas, ultimamente, no jornal, quando deu essa notícia, falou que ultimamente tem acontecido isso em acidentes e crianças sobrevivido. Não, criança sempre sobrevive porque ela é menor. E ela fica abaixo da poltrona do avião, que ela é pequena. Então ela se salva mais por causa disso. É mais fácil. O cara, quanto mais comprido dentro do avião, mais capacidade ele vai ter de morrer. Entendeu como é que é? O cara alto em avião não é bom. Agora, um pequenininho é bom. Ele some. Ele tem mais capacidade de sobrevivência. Sobre
sobre a criança ter sobrevivido por não encostar os pés no chão. Pois é. E Mas mesmo assim ele cabeça tá quebrou só as abaixo. pernas. O menino quebrou as duas pernas. Quebrou, Fraturou mas as duas porque pernas. sobreviveu. Agora, Aí, o problema é que os pequenos, às vezes, eles ficam em cima da poltrona, têm mais capacidade de sobrevivência. Agora, por exemplo, o Lost, se fosse escolher, ele queria ser uma pulga dentro do avião, que é capaz da pulga ser tão pequena, é capaz dela resistir àquela. Não é isso? O meu problema é não estar no avião. Se fosse para escolher, seria isso. Né? Não, arranja outro avião. Não, eu vou de barco. Eu vou de transatlântico. Não, eu vou de transatlântico. O negócio é fácil. Quem é que ficou aí, que está mal parado, qualquer coisa do assunto? Uma ótima perguntinha. Quem é? Eu. Aqui. Ah, sim. Waldo, considerando, por exemplo, duas consciências, né? Um acabou de ser desperto e o outro é serenão, né? Existe a possibilidade de que, daqui um tempo para frente, o desperto vai passar a perna no serenão e a ser consciência livre? Primeira coisa, não, pera um pouquinho. Não tem nenhuma consciência evoluída que passa a perna do outro. Não, certo. Não, ultrapassar. Desculpa. Você quer dizer, ele é capaz de ultrapassar a, vamos dizer, percussiência evolutiva do outro? Pergunte para eles. Eu acho difícil. Ainda mais ainda, entre desperto e serenão, o gap é muito grande, né? Olha aqui, não é fácil, tem uma opção de coisa no meio. E a parte mais brava que tem, como é que faz? Está difícil. Tá ok. Racionalmente, como hipótese, e segundo a lei das probabilidades da Rosa, eu vejo isso com muita dificuldade. Você acha? A minha afirmação acho que está muito lógica, não é isso? Vejo essa hipótese com muita dificuldade. Ok. Entende? Queria voltar àquela pergunta da prospectiva, assim, colocando o seu caso como caso de cobaia aí. Já várias vidas só vem escrevendo. Vocês estão querendo alguma coisa comigo? Que estão me colocando como cobaia numa condição Não, professor Waldo, eu só quero entender. Daqui a pouco eu vou sair tudo investigado. Não, eu quero entender. Você é polivalente, a gente vê mais a questão da polivalência. Eu estou querendo entender. Ah, não? Agora, fala o que assim, você ó, pensa. o que a gente sabe assim, de notícias, assim, até que a gente conhece aqui, é que você já vem escrevendo há muito tempo. Então, assim, o senhor está escrevendo agora uma enciclopédia. Vocês vão pensar e vocês vão começar a escrever. Vocês vão ficar daqui a pouco igual eu ou melhor. Não, olha lá, ela até parou, não falou mais nada. Mas assim, ó. É o processo da compreensibilidade. Nós todos estamos caminhando para uma maior compreensibilidade. Então, deixa eu fazer uma pergunta diferente. Então, a gente vai dominar isso. Então, deixa eu fazer uma pergunta diferente. A tendência é todo mundo ficar polivalente. Então, assim, na polivalência... Agora, a minha, se você, no máximo, com maior boa vontade de vocês, do Laíno Lost, do Pedro, da Cris, vocês podem me colocar um corpo ou uma cabeça na frente. Agora, serenão, do jeito que ele está falando, são quantos milhões de cabeças que tem que pôr? Não, eu não digo nem serenão, eu digo a prospectiva, assim, para frente, Sim, né? Pois é. É a linha que vai ser formada por você. Você pensa que é só ele que vai melhorar? O serenão também vai. E outra coisa, o serenão caiu naquele oceano de sabedoria da consciência livre, como é que fica? Então, assim, ó, o senhor tinha acabado... Eu não entendo isso. O senhor falou, por exemplo, que Lin vai agora investir na intelectualidade, mas pelo que eu entendi, ele... O tal mal. Mas pelo que eu entendi, é voltado à intelectualidade, mas vai se centrar mais no parapsiquismo, na energia, porque é uma tendência que ele trouxe de... Não, e é o que interessa. Que é o que interessa. É o meu caso. Então... O que é que foi o meu estudo do Espiritismo? Fenômenos espírita, fenômeno mediúnico, fenômenos parapsíquicos. Todos os meus livros eram baseados nisso. 5 anos, 6 anos, 7 anos. Essa era a minha preocupação. Eu chegava para minha mãe, o que quer dizer isso aqui? Não entendi. Inculpado, o que é isso? Inculpado. Culpado eu sei o que é. É aquele menino que roubou lá o doce lá na venda. Aquele é o culpado. O que é inculpado? Eu falei assim, é a mesma coisa.
As coisas que eu estudava, Então, eu queria saber. Aquilo tudo está nesses livros. Eu não entendia nada e ia perguntar. Então tá, por hipótese, assim, tem uma consciência bem avançada que tem poliequivalência. Aí, se o max-mecanismo exigir no momento, por exemplo, ela pode se dedicar, por exemplo, à paradireitologia, sem que antes ela desenvolveu, como desenvolveu todas as linhas, mas ela pode acontecer isso sem ter necessariamente alguma coisa a ver com o Mas passado? agora, no caso dele, ele tem uma capacidade enorme em qualquer linha que ele entrar. Porque ele já de tem experiência dominar o processo de energia num nível muito acima da média, da vulgaridade, da mediania e da mediocridade do povo. Então, mais ou menos é esse o raciocínio que eu estou tendo. Então, se ele tem essa polivalência absurda em todos os leques, assim, ele pode escolher qualquer um, quem vai escolher isso é o max-mecanismo. Vai então, longe nisso. é o max-mecanismo, não é a tendência dele do passado só. Vai longe. Esse é que é o caminho. É por aí. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 67 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 21 perguntas. 32 votos presenciais, 4 votos online. Hoje teremos Ricardo Gabriel, sobre o acompanhamento, a Amelia Sandra, terceira jornada de Parapsicologia, a Adriana, sobre a imersão na cosmoética, a Alvira, curso com Cobaia, e a Thaís, curso Mobilização Básica de Energia. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar para o complementarem que vai ter nesse mês de maio, no último final de semana do mês de maio. Vai ocorrer no dia 28 a 30 de maio e a temática é Conviviologia. Os epicons serão Frederico Garen e o Alexander Steiner. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para divulgar o curso Mega Fenomenologia e Despeticidade, um curso inédito do professor Valdo Vieira, que ocorrerá no dia 16 de julho de 2010. Esse curso ocorrerá no Tertuliário, das 8 às 10 da manhã e das 13 às 15. E ele é um curso de abertura da terceira jornada de Parapercepciologia e primeiro Fórum de Pesquisa das Dinâmicas Parapsíquicas, que a professora Ami vai falar agora. Então, o curso do professor Valdo termina às 15 horas aqui no Tertuliário e a jornada se inicia às 16 horas no discernimento. E vai ser uma oportunidade da gente estar apreciando o resultado de pesquisa de diversos pesquisadores, não só de Foz do Iguaçu, mas também do Rio e de São Paulo. Entre os temas aqui que eu estou destacando, eu vejo que tem registros relativos ao curso SCP-2, tem resultados com relação ao acoplamentário, com relação a cursos de conscienciometria e também das dinâmicas parapsíquicas aqui, tanto do CAEC como lá do pessoal do Rio. Então, fica aqui o convite para os tertulianos e os paratertulianos para estarem participando dessa jornada aqui no CAEC. Obrigada. A programação completa está no site www.caec.org.br. Obrigada. Olá, estamos aqui para lembrar da imersão na cosmoética, que começa agora quinta-feira, dia 20. Dia 20 a gente vai ter a imersão laboratorial com a temática cosmoeticocracia. E a partir de sexta-feira, dia 21 e sábado 22, a gente vai ter um encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia com esse mesmo tema, cosmoeticocracia. Então, se vocês têm curiosidade a respeito de qual a relação deste assunto com a democracia, com a cosmoética, venham participar. As inscrições custam R$50 para o encontro, sexta e sábado. Pessoas acima de 60 anos e menores de 18 pagam R$25. As inscrições podem ser feitas comigo, Adriana, ou com a Magda. Pode também, quem quiser, procurar a Isabel Conceição, da Unicim, e a Marilene Hagaguin, para a inscrição. E a gente pede que quem resolva vir participar do encontro, mande um e-mail, tem os folhetos na recepção do CAEC, no discernimento, aqui no tertuliário, para informar, olha, tem interesse de participar para a gente poder contar com o número de mesas, né, e coffee break, essas coisas. Obrigada.
Boa tarde. A Conscius convida a quem gostaria de passar pelo curso com cobaia voluntária do Conscienciograma. O curso será realizado nos dias 2, 3 e 4 de julho, na sexta-feira a domingo ao meio-dia, com as temáticas do seguinte: ambiente de interconfiança otimizado para autoexposição, despojamento para interassistência, dar e receber feedbacks, aceleração evolutiva através da criticidade sadia e aproximação da sua para-realidade, como ser mais parecido com você mesmo. Conscienciometria é para quem quer mudar de patamar evolutivo. Aí fica uma dica de quem quer se pesquisar, buscar sua para-realidade. O curso com cobaia voluntária do Conscienciograma nos ajuda a fazer esta autoavaliação. Muito obrigada. Tchau. Boa tarde. Esse é um convite da Reaprendência para um novo curso que nós teremos sábado agora, sobre condução da MBE. Ele é destinado a todos os candidatos e professores da Conscienciologia, em especial os que participam do nosso programa, e ele ocorrerá ao longo do sábado, das 8h30 às 18h30, aqui no CAEC, tá? E a gente pede que aqueles interessados que ainda não efetivaram suas inscrições, o façam o quanto antes aqui no próprio CAEC. Qualquer dúvida ou interesse, nós temos o e-mail contato@reaprendência.org. Tá? Obrigada, e a gente conta com vocês lá. Para amanhã foi eleito com 9 votos o verbete hipostasia, a especialidade hermeneuticologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.